então, meninas, é o seguinte, esse vídeo aqui a gente vai recapitular algumas coisinhas, uma espécie de uma revisãozinha do que eu e o professor João, a gente conversou com vocês, certo? O ponto principal, então, é o pioneirismo português. Então, quais são os pontos que fizeram de Portugal ser o primeiro país a ter essa hegemonia no comércio marítimo? Professor João, pode falar à vontade, sim, em alguns pontos. Lembrar, então, principalmente da localização geográfica de Portugal, tá? Portugal está cercado de mar por todos os lados. Depois, foi o primeiro Estado Nacional moderno da Europa, então foi o primeiro que conseguiu ali se reunir sobre o mesmo território, falando o mesmo idioma, tendo a mesma crença, sobre uma mesma orientação política, que no caso era a monarquia, tá? Isso. E aí, Portugal investiu na escola de navegação, que nesse período ficou conhecida como a Escola de Sagres, tá? Então, eles investiram na construção de caravelas, de naus, que são tipos de embarcações, tá? Eles investiram em ferramentas que propiciaram eles a navegar melhor, tá? E eles desenvolveram aí todo um conhecimento sobre a navegação. Então, esses são os principais pontos que levam Portugal a ser pioneiro, o primeiro, tá? E tudo isso, lógico, motivado pela necessidade ou pela vontade, ou ambas, né, de estabelecer comércio principalmente com o Oriente, e depois aproveitando ali algumas circunstâncias propícias, como, por exemplo, o plantio de cana de açúcar no norte da África, tá? Isso. Aí, bom, isso que o professor falou, né, como a posição geográfica, a formação como um Estado nacional moderno, que é tudo aquilo que a gente abordou antes nos vídeos, a escola de navegação, os instrumentos marítimos, o plantio de cana. E também, assim, tem a questão das rivalidades, né? A gente pode falar rivalidades políticas e rivalidades religiosas. Rivalidade política é Isso. quando, por exemplo, Portugal, nós precisamos desenvolver isso primeiro do que os outros reinos antes que eles façam. Então, existia uma espécie de uma corrida, a gente pode falar uma corrida naval ali nesse período. E a rivalidade religiosa. E aí, quando a gente fala da rivalidade religiosa, tem que lembrar aquela parte que nós dois falamos sobre a conquista da cidade de Ceuta, que era uma cidade sob domínio dos muçulmanos, certo? Aí tem uma coisa que o professor João falou também muito, é o comércio de cabotagem. Navegação de cabotagem. Desculpa, navegação, exatamente. É que eu estou escrevendo aqui para mostrar para as meninas depois no slide, daí escrevendo e falando ao mesmo tempo. Oi, não ouvi, João, pode falar. Não, desculpa, estava falando outra coisa aqui. Sobre a navegação de cabotagem, é interessante a gente comentar uma coisa que eu ia comentar que eu acabei esquecendo, que essas cidades que vão surgindo, né, elas são entrepostos comerciais. Isso talvez seja algo interessante a se anotar, né? Sim, então, aí vem também outras coisas que são chamados enclaves, né? Isso, Isso. exatamente. Pode continuar. Não, são esses entrepostos, que é justamente essa necessidade que você tem de reabastecer o seu navio, pegar água, pegar comida, fazer comércio. Então, são entrepostos e o que o professor Giacomo... esqueci que você falou, Giacomo, desculpa. O enclave. E os enclaves, isso. Que são justamente, eles servem para isso, tá? Se a gente avançar um pouquinho, o principal entreposto comercial no início do século XVI vai ser em Porto Seguro, na Bahia. Então, quando eles chegam aqui, né, os portugueses eles chegam nesse território, nesse Brasil, em Porto Seguro em 1500, e aí, ainda no século XV, último ano do século XV, e aí eles não se interessam muito por aqui. Né? Isso aí a gente vai retomar, falar em próximas aulas,
mas só para falar para vocês, eles não se interessam muito. Por quê? Porque está muito lucrativo o comércio com as Índias. Então, a rota deles está a todo vapor, eles não sabem exatamente a dimensão do território que eles têm aqui com o Tratado de Tordesilhas, então eles não se interessam muito. Então, primeiramente, o que a gente conhece E como também assim, América... né, João, só Pode desculpa, falar. eles não é que eles não têm conhecimento que o território é grande. Para eles não interessa muito se é grande ou é Não pequeno. O interessa. que interessa é o que eles vão conseguir de riqueza. Pode ser desde ouro Isso. até produtos agrícolas. E porque eles sabiam que o território era enorme, só que como eles não, o Portugal é um país Sim. pequeno, não ia conseguir administrar tanto território, comercialmente falando. E nem queria saber a dimensão desse território. Ele, não, Isso. para mim não me interessa, por enquanto eu estou bem, que estava rendendo bastante a cana-de-açúcar, né? E estava rendendo também bastante a cana-de-açúcar nas Antilhas, nas ilhas no norte da África, e também estava rendendo bastante a rota comercial com as Índias, né? Então tem por exemplo, a esquadra que chega aqui é a esquadra do Pedro Álvares Cabral, né? Ele chega aqui e descobre, ele marca, o Pero Vaz de Caminha, ele manda uma carta para o rei de Portugal, olha só, a gente chegou aqui, a gente viu que tem uns carinha aqui, os índios, que a gente vai chamar de índio, só que a gente não conseguiu localizar a pedra preciosa, a gente ficou aqui uns 15 dias e a gente está metendo o pé, a gente está indo embora, e eles foram para Calicut. A história, ela conta, né, que a esquadra do Pedro Álvares Cabral, a viagem de Pedro Álvares Cabral, foi uma das mais rentáveis para Portugal, voltando de Calicut. Então, ou seja, a descoberta desse território da América Portuguesa, ela ficou em segundo plano. Por quê? Isso. Porque eles tiveram um lucro tão grande que eles encheram navios e navios com tecidos, com especiarias, que quando eles voltaram, eles falaram, ó, tem um território lá, o que a gente vai fazer com ele? E aí começou a servir de entreposto comercial para essas viagens. Por quê? Também por uma questão que, na verdade, Vasco da Gama ele já tinha descoberto. Você se distanciando da costa da África, ou seja, chegando na costa do Brasil, seria interessante se você projetasse, professor Diabo. Eu não sei se vai Sim. travar. Assim, ó, só para deixar mais claro, né? Calicut é uma cidade onde hoje fica a Índia, que ela era um melhor porto da região naquele período, onde eles poderiam comerciar muito, fazer comércio, certo? Essas partes, então, a gente vai retomar um pouco na próxima aula da próxima semana, até vocês vão entender um pouco melhor, meninas, o que é um enclave, o que é um entreposto, a gente falou um pouco nesse vídeo, esse não era o foco, mas a gente, só para vocês terem uma noção, aí na próxima aula a gente já vai começar a falar mais sobre o que é um entreposto de fato. Aí vocês vão entender essa parte que a gente está comentando agora. Mas a princípio, vamos finalizar por aqui, nesse pioneirismo português. Por que é tão importante a gente dar foco, né? A gente tá, nossa, gravou não sei quantos minutos aqui só falando de Portugal, Portugal, Portugal. Porque Portugal está na nossa história, tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Nós falamos português, nós temos a religião católica como predominante, nós temos muitos costumes e palavras de idiomas que estavam no território português. Vocês têm que lembrar, por exemplo, como os muçulmanos estavam próximos a Portugal, os portugueses trouxeram algumas coisas dos muçulmanos para nós também, como, por exemplo, algumas palavras como alface, alicate, álgebra, e assim vai. Mas, enfim, isso, se a gente ficar falando, vai conversar a noite inteira, né? É muita coisa. Mas eu acho que, para essa parte do pioneirismo português, está muito, muito interessante. Até só para a minha fala, mas tu pode falar à vontade, tá, João, depois. A gente teve a participação de um outro professor que, na verdade, ele não conseguiu participar muito bem, que é o professor Beethoven, e ele lembrou, por que tem tanta piadinha de português? Tanta piada de português falando que português é burro, né? A gente pega umas revistinhas, compra e tem piada que português é burro. Sendo que a gente aqui só falou que Portugal foi muito foda de ser o primeiro grande
o país navegador do mundo e colonizador do mundo. Nossa, se eles eram tão bons assim, por que eles ficaram com essa fama de burros? Isso vai ficar mais para frente, a gente vai responder. Ok? Assim eu finalizo aqui essa fala do conteúdo. João? Não, só queria agradecer pelo convite, falar que eu gostei muito de estar com vocês. Vocês perceberam que eu falo um bocado, né? Se deixar, a gente ia ficar aqui até amanhã, só falando de história, mas que eu volto as próximas aulas, é um assunto que eu gosto muito, e nas próximas aulas eu volto com o professor Giacomo para a gente fazer. Acho que ficou bem legal, eu espero que vocês tenham gostado. O que um fala, o outro vai complementando e vice-versa. Ninguém sabe tudo e todo mundo sabe alguma coisa. Então, a gente vai se complementando. Façam pesquisas, estudem espero que vocês gostem também do conteúdo. Façam pesquisas, estudem, tragam perguntas, questões para a gente responder na próxima aula. Enviem para o professor Giacomo, e se ele quiser passar o meu contato, ele pode passar, tá? Para a gente aí, eu tirar a dúvida de vocês, a gente pesquisar alguma coisa juntos, não sei. A gente falar de história, eu estou à disposição de vocês, ok? Ô, João, só eu acho que na tua apresentação foi um pouco modesto, então eu gostaria que você falasse realmente o que você é e em quais locais você já trabalhou no Rio de Janeiro, e isso seria importante para dar um pouco mais de credibilidade também. Não, eu me formei em História, lá na mesma faculdade que o professor Giacomo, a gente estudou juntos, o professor Giacomo entrou um pouquinho depois de mim. Terminando a faculdade, eu fiz o meu mestrado no Mato Grosso do Sul, e aí eu fui dar aula no Rio de Janeiro. Eu sou professor da Fundação Roberto Marinho, atuo lá no Rio de Janeiro já há 5 anos, né? E lá no Rio de Janeiro eu também consegui agora entrar no doutorado. Eu pesquiso povos indígenas, a minha pesquisa, é o que eu gosto de pesquisar, e é isso aí. A gente vai estudando e se aperfeiçoando para entender um pouquinho mais e conseguir aprender um pouquinho mais também, né? Mas como vocês podem ver, com as excelentes falas do professor Giacomo, o fato de ter mestrado e de ter doutorado não significa que você necessariamente precisa disso para ser um bom professor, né? É um caminho, é ok, é legal. O professor Giacomo tem total condição de ir fazer o mestrado dele, a hora que ele quiser, mas é isso. Ele não quer. Não quero. Mas é isso, ele faz um viu, trabalho João? excelente. Eu não tenho cabeça para fazer mestrado, eu vou ficar mais louco que já sou. Mas é exatamente isso que eu queria ouvir e falar sobre a tua especialização em povos indígenas, porque afinal nós vamos trabalhar o impacto que teve a chegada dos portugueses para com os povos indígenas. Mas então tá, eu vou finalizar aqui a gravação. Um abraço, meninas, e tomara que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.